Salve telanautas, bem-vindos para mais um vídeo. Esse é o Telabits. Dessa vez eu separei esse vídeo aqui pra gente falar sobre a série da Amazon Prime O Senhor dos Anéis. Mas pra gente falar a respeito desse assunto, tem alguns detalhes que é importante pontuar, até porque algumas pessoas podem estar chegando agora e desconhecerem sobre o que se trata. Apesar de que é um assunto muito famoso, ainda existem pessoas aí que não entraram em contato, então eu acho importante fazer a pergunta: quem é esse tal de Tolkien? J.R.R. Tolkien, ou John Ronald Reuel Tolkien, foi um escritor, professor universitário e filólogo britânico, nascido na atual África do Sul, que recebeu o título de doutor em letras e filologia. É responsável por sucessos como O Hobbit e O Senhor dos Anéis, livros que ficaram famosos no mundo todo. Tá, e qual é a desse papo de Senhor dos Anéis? É um universo de alta magia chamado de Terra-média, baseado na mitologia germânica, céltica, finlandesa e até a grega. De forma simplificada, é como se uma série de lendas, contos, fábulas, parábolas, histórias, romances, novelas e mitos fossem organizados de uma forma mais coerente e com uma linha mestra que criasse alguma coesão entre esses elementos. Então, quando você vê algo como Caverna do Dragão, ou no original Dungeons and Dragons, o próprio Guerra dos Tronos, Eragon, a Bússola de Ouro, a Faca Sutil, a Luneta Âmbar, que fazem parte da mesma trilogia, Sombra e Ossos, que a gente já falou sobre a temporada que teve na Netflix aqui no canal, The Witcher e afins. Todos esses bebem na mesma fonte criativa, com as Crônicas de Nárnia sendo coisa contemporânea aí da época do Tolkien, então meio que não dá pra dizer que necessariamente um bebeu do outro, apesar de meio que ser uma coisa que tava ali no dia a dia e tal, então pode ter influenciado? Pode, mas não necessariamente inspirou um ao outro. Então podemos seguramente dizer que esse tal de O Senhor dos Anéis não é apenas mais um, é tipo o ancestral espiritual da coisa toda. Já teve uma animação que foi algo ali no máximo pitoresco. Good. I'm tired of looking at my cousins all day. I think we should get off the road. E é claro, teve a trilogia do diretor Peter Jackson do Senhor dos Anéis, que fez um bocado de sucesso ali no começo dos anos 2000 e tal, e depois, lá para 2012, ele acaba soltando a trilogia do Hobbit, sendo que a trilogia do Hobbit na verdade deveria ser a história que vem antes do Senhor dos Anéis, então aquilo que vem depois era prequel. Esses livros foram escritos inicialmente pelo Tolkien ali para os próprios filhos dele, foi uma coisa que ele fez meio em família, para agradar, dar para eles o que ler, ter uma interação, exercitar essa coisa de ser o escritor, que lá no começo nem se podia dizer que necessariamente ele era um escritor famoso, estava fazendo uma coisa ali em família, acabou liberando para os filhos, foi, editou, lançou, o negócio fez um baita do sucesso, e hoje é esse império todo com os filhos sendo aí os guardiões das chaves do reino. Por se tratar de uma franquia com um potencial tão gigantesco para fazer lucro, é evidente que sempre tem alguém tentando fazer mais um. E aí justamente entra o papo dos direitos autorais, tanto aqueles que os filhos não querem ceder, quanto algumas coisas que acabam sendo vendidas para uma turma e aquela galera acaba tendo direito sobre aquilo na versão cinematográfica, audiovisual, durante muito tempo, sabe-se lá como é que estão as coisas e os detalhes ali descritos em cada um desses contratos. Então o que eles acabam fazendo é um esquema de existe um material que a galera pode voltar até lá, são as anotações, contos inacabados e tudo mais, que dão um material ali meio com cara de pano pra manga, meio que é material para inspirar coisas novas, não dá para ninguém dizer que aquilo foi tirado assim do vento, né? Alguém vai basear aquilo em alguma coisa que está ali sendo descrita pelo próprio Tolkien, mas que não necessariamente faz parte dos livros aos quais a galera que está adaptando pagou para usar. Então eles acabam colocando muita coisa ali que é criação dos próprios roteiristas, dos produtores, daquela galera, que é inspirado no que veio antes, mas que não está oficializado nas páginas. É bem isso o que acabou acontecendo ali com a trilogia do Hobbit,
que muito honestamente é um livro bem fininho, uma história rapidinha, apesar dela ser muito bacana, ela é infinitamente menos sombria, menos pesada do que O Senhor dos Anéis, é uma coisa que foi ali realmente feita para criança, tem cara de aventura, apesar de ter lá seus perigos e tal, é uma coisa bem maneirinha e tal, mas quando foi ser feito ali a trilogia, eles acabaram esticando e empurrando uma série de coisas, inclusive para poder manter uma ligação com o que a gente acabava sabendo que ia vir a acontecer tempos depois, na trilogia do Senhor dos Anéis, que eles já começam a plantar algumas sementes lá atrás, você já começa a ver alguns personagens e situações sendo descritos ali, costurados na trama, para você sentir que tudo tá fazendo parte do mesmo universo, mas que na verdade esse negócio deles terem esticado para 3 filmes tão grandes, que cada um desses filmes tem ali na casa de suas 3 horas e pouco, tá? Então é realmente uma coisa que para quem é fã é um prato cheio, é muito gostoso assistir, ver aqueles personagens passando por aquelas coisas, com aqueles diálogos naqueles cenários, com aquelas indumentárias, passando por aquelas situações, mas que no livro acontece num período de tempo muito mais curtinho, com menos descrições, não tem aquela batalha daquele tamanho todo, tem situações ali até de romance nos próprios filmes que de repente a personagem que é alvo do romance não está presente no livro original, não tem romance nenhum entre anão e elfa, e nada disso. Mas basicamente o Peter Jackson tinha ali a liberdade de dar essa esticada, de ir buscar outras coisas de outras fontes, e foi assim que ele deu essa inchada artificial para fazer o Hobbit se tornar algo tão grandão. Eu tenho a impressão de que é exatamente por esse caminho que vai ser as coisas que a gente vai ver na série. E como esse mundo é dividido nas suas eras e tal, e eles de novo vão dar um salto lá para trás, a gente não vai ver nada referente ao Hobbit nem ao Senhor dos Anéis, apesar da gente estar basicamente vivendo ali uma história que se passa no mesmo cenário, apesar de em um tempo mais antigo e mais remoto. E aí fica aquele negócio de eu não sei nem se é justo que eles usem necessariamente o nome do Senhor dos Anéis para você promover a série, aquele negócio todo, porque realmente o Senhor dos Anéis é algo que vai acontecer mais lá na frente, mas a propaganda é a alma do negócio. Como esse já é o nome que é conhecido por todo mundo, é evidente que eles vão fazer uma conexão com aquilo ali, mas a gente está muito mais viajando no cenário do que na história do Senhor dos Anéis em si. Como tem muito personagem, os elfos, aquele negócio todo que tem tempos de vida, expectativas de vida muito longas, de milhares de anos, é de se esperar que a gente veja alguns deles aqui numa versão mais novinho ou novinha, em uma época onde eles eram mais jovens e a gente não esteja vendo eles com todo o peso da sabedoria, apesar de ainda assim provavelmente lá eles já não serem necessariamente tão crianças, que eles são tão velhos, tão antigos, que mesmo na época da série é possível que eles já tenham um longo tempo de vida, mas eles estão em um momento anterior ao que a gente vê nos 6 filmes que foram feitos pelo Peter Jackson. E a galera da produção tá fazendo tudo o que pode para manter o máximo em segredo, sem deixar vazar nada. Isso acaba fazendo com que a galera crie grandes expectativas e fique muito curiosa, né? Sendo assim, como na verdade a gente sabe de fato muito pouca coisa de forma oficial, o que sobra é um bocado de especulação. O precinho da primeira temporada tá estimado ali para os seus 465 milhões de doletas, ou seja, caro. Tá evidente que a Amazon Prime não tá brincando com esse assunto aqui, eles estão depositando muitas fichas e eles querem ser competitivos, então automaticamente, por saber que eles estão levando tão a sério, pelo menos do ponto de vista de produção, é óbvio que pode sair uma série bem medíocre. A gente viu que uma outra série que estava super hypada e todo mundo estava adorando, que era o Game of Thrones, teve uma 8ª temporada medíocre. Não tem como saber o que eles vão fazer com o Senhor dos Anéis aqui, se de repente eles vão gastar uma grana e pisar na bola logo de cara, ou se eles vão conseguir fazer algo que realmente vai ser digno de nota aí e vai ditar muito do que vai acontecer com as produções no futuro próximo. Mais uma vez, em tempos de pandemia, é de se esperar que hajam atrasos e complicações de todos os tipos. Então teve filmagens que começaram, pararam, foram interrompidas, coisinhas que aconteceram lá dentro. Muito disso a gente fica sabendo muito por alto. Como eu falei, eles fazem o possível para que não vaze quase nada das informações lá. E isso vai atiçando o fã cada vez mais.
eu separei algumas informações aqui numa matériazinha que eu acho que vai ser bacana de passar para vocês. Então vou soltar aí para vocês verem qual é a história por trás do Senhor dos Anéis. A série começa em um período de relativa calma e segue um elenco de pessoas, tanto familiares quanto novas, enquanto enfrentam o temido retorno do mal à Terra-média. Esses lugares e personagens vão esculpir legados que viverão por muito tempo depois que eles se forem, das profundezas mais escuras das montanhas sombrias às lindas florestas da capital dos Elfos, ao reino da Ilha de Tirar o Fôlego de Númenor, até os confins do mapa. Além disso, os detalhes do enredo do show são protegidos com mais segurança do que o Portão Negro de Mordor. A Segunda Era foi um momento na Terra-média em que tudo estava em fluxo, com novos reinos surgindo e velhos poderes caindo. Sauron ainda não havia se estabelecido como governante sombrio da Terra sem contestação, e Númenor, a enorme nação insular, permanecia uma força formidável. Os anões continuaram a residir em Khazad-dûm, antes de ser renomeada para Moria, e muitos anos se passaram antes que eles mergulhassem nas profundezas. Os Altos Elfos povoaram a Terra-média em grande número, e os reinos humanos ainda não tinham se estabelecido adequadamente no vasto continente. Ainda há muito mais histórias para o programa cobrir, como os Menorianos, a queda de Númenor e os galados de formação de Elendil e Gil da última aliança de Elfos e Homens. Lembrando que a série foi encomendada para ter várias temporadas, eles estão almejando fazer 5 delas, com uma variação ali de entre 8 e 10 episódios. Então, é isso aí, galera. Um pouco sobre Senhor dos Anéis, sobre o que vai acontecer. Mais algo que está no nosso horizonte aí. Provavelmente vai chegar num futuro não muito distante. Não sabemos exatamente se vão haver muitas mudanças, né? Justamente pelo fato de que, como isso aqui não conta com tela de cinema, não tem tanto aquele negócio do que aconteceu ali com o Viúva Negra, problema de se vai para a tela primeiro, se vai direto para o streaming. Mas ainda assim, a própria Covid deve causar mais algum problema na produção, então não dá para levar tão a sério data e tal. Mas é isso aí. Vocês gostam de Senhor dos Anéis? Curtem o Hobbit? O que vocês acham desse universo? Já jogaram RPG baseado em alguma coisa ali que tem a ver com esse mundo? Gostavam de Caverna do Dragão? Deixa os comentários de vocês aqui embaixo pra gente bater um papo a respeito disso. Deixa um like para fortalecer o vídeo, ajudar ele a chegar em mais pessoas. Se você está chegando agora, inscreva-se no canal, vem fazer parte da família do Natela. Eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para você continuar curtindo o meu conteúdo. Um forte abraço, galera, e até mais!